Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos para mais esse dia de nossa reflexão, nossa meditação do Santo Evangelho. Hoje, dia 9 de outubro de 2020. A igreja nos apresenta o Evangelho que está lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 15 ao versículo 26, perdão. Lucas, capítulo 11, versículos 15 a 26. Esse evangelho é onde nós encontramos ali o nosso Senhor Jesus Cristo, que estava expulsando um demônio que era mudo. O demônio saindo, o mudo então começa a falar. E diz o evangelho que todas as pessoas ficaram maravilhadas. Diante dessa cena, diante dessa manifestação do amor divino, os inimigos de Jesus então vão se manifestar. Obstinados do jeito que são, eles não querem ceder diante dessa evidência, desse milagre, e vão começar então a dizer: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros ainda, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, vai dizer: todo reino dividido contra si acaba em ruínas, e uma casa cai sobre a outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios? Ora, se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, por que expulso então os vossos filhos? Assim eles serão vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou até vós. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua moradia, seus bens ficarão seguros. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Jesus então vai dizer: quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Quando um espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando lá, encontra a casa arrumada, varrida. Diante disso, ele vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, os quais vêm habitar aí na casa. E com isso, diz o Jesus, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vários ensinamentos contém essa palavra. Eu queria partilhar com você, meu irmão, minha irmã, algo da minha própria oração, como é de nosso costume. Mas queria começar pelo final, talvez para dar mais ênfase naquilo que o Senhor me colocou no coração. Diz o final que quando um espírito ele é expulso de uma casa, ele anda pelo mundo árido procurando repouso. Ele não encontrando uma casa para habitar, ele lembra lá de onde ele saiu. E ele então retorna para casa. Chegando na casa, encontrando ela toda arrumada e varrida, a palavra mesmo nos ensina que ele então vai tomar mais 7 espíritos piores do que ele para habitar naquela casa. E diz o Senhor, sentencia o Senhor. Então a condição desse homem é pior do que a primeira condição dele. Jesus nos ensina nesse versículo para que a gente esteja sempre atentos, sempre observando atentamente o que está ao nosso redor, como está a nossa conversão, como nós temos caminhado na vida espiritual, como nós temos crescido na vida espiritual. Porque sim, nós corremos um grande risco. O demônio, ele não descansa na sua luta contra o homem.
Para o demônio não tem dia, meu irmão, não tem noite. Ele está sempre querendo te assaltar. São Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, do versículo de 8 a 9, São Pedro vai nos alertar assim: porque o vosso inimigo, o diabo, dá voltas ao redor de vós, como um leão rugidor, buscando a quem devorar. Resisti-lhes fortes na fé. Resisti-lhes fortes na fé. E aqui já deve entrar a nossa súplica, o nosso pedido. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé, que eu não venha a ser esse homem vencido, cuja situação vai se tornar pior do que a anterior, cuja situação presente se torna pior do que era antes. Que eu não venha nunca, Senhor, depois de descobrir o quanto que o Senhor é bom, o quanto que o Senhor é verdadeiro, o quanto que o Senhor é belo, venha eu a te trocar por qualquer bem passageiro desse mundo. Que eu não coloque, Senhor, as minhas seguranças nas coisas que Tu mesmo criaste para nós, mas que a minha segurança esteja somente na fé, no Teu santíssimo nome. E isso que me tocou, então, que estou partilhando com vocês, vem logo no início, diante desse milagre que Jesus estava fazendo, expulsando o demônio, devolvendo àquela pessoa o poder de falar, o poder de se expressar por si mesmo em palavras, falar da sua própria história, falar dos seus sentimentos, falar de suas preocupações, falar também em glórias a Deus, em louvor a Deus. O Senhor deu poder a este homem. Diante desse milagre, os inimigos de Jesus não quiseram se convencer de que estavam diante de Deus. Tudo porque estavam presos em suas posições, porque achavam-se seguros de si, seguros em situações temporais. E esses inimigos a gente não tem medo de falar que são os escribas, os fariseus, os anciãos. Não quiseram reconhecer Deus quando Deus os visitou. Não quiseram reconhecer este milagre diante dos seus próprios olhos ali. Não quiseram dar glórias a Deus pela manifestação de curar um homem de estar possuído por um demônio. E Jesus mesmo vai afirmar para eles ainda: contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou até vós. Essa palavra deve ser, meu irmão, atualizada também por mim e por você. A manifestação do reino de Deus, ela é diária e constante também, justamente para nos fazer fortes na fé, para combatermos as insídias e as armadilhas, as investidas de Satanás. Portanto, nós não podemos tirar os olhos de nosso Senhor, ou seja, como aquela música, se não me engano, olhos fixos no Senhor. Nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nós devemos dar sim o nosso assentimento de coração à vontade de nosso Senhor. É reconhecer Jesus como Filho de Deus e nosso Salvador. É aquele que veio para morrer e nos salvar. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua história, pelo seu testemunho. Que essa palavra te ilumine hoje. Fique com Deus e até amanhã. Tchau.